Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Desde já eu agradeço o convite da Central Nutrition para participar dessa masterclass de lançamento aí do Restaure, que é esse produto que vem aí com uma proposta bem interessante e com possibilidades de aplicações muito diversas, né, em muitas áreas aqui, pensando dentro da nutrição, dentro da suplementação. Então, desde já fica aqui os meus agradecimentos à Central Nutrition e é um prazer estar aqui com vocês. E hoje me pediram para falar um pouquinho aqui com vocês sobre a importância das vitaminas lipossolúveis e o seu papel na imunidade. Então, vamos poder conversar aqui um pouquinho ao longo dessa aula sobre algumas aplicações e como a gente pode aproveitar aí os benefícios desse produto que vem aí com essa proposta interessante de utilização. Claro que quando a gente discute o uso de vitaminas e minerais e qualquer nutriente no sistema imunológico, é importante a gente entender um pouco a base, né, de como a gente vai aplicar esses nutrientes e como essas funções vão ser importantes. Então, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente está falando dos nossos mecanismos de defesa, né? Então, ele é a defesa contra micro-organismos infecciosos. Por muito tempo, a gente acreditava realmente que a função do sistema imunológico era nos defender contra micro-organismos. Mas hoje em dia não, a gente sabe que mesmo substâncias estranhas não infecciosas também podem provocar respostas imunológicas. Então, a resposta imune, ela é uma reação aos componentes de micro-organismos, mas também a macromoléculas, como proteínas, polissacarídeos. Então, se eu tenho, por exemplo, um aumento de permeabilidade intestinal e com isso eu tenho a absorção de uma proteína mal digerida, isso vai gerar uma resposta imunológica. Então, não é sempre somente associado a infecções. Mas quando a gente fala de sistema imune, e ultimamente eu acho que a gente está aí sendo bombardeado de informações sobre sistema imunológico, é importante a gente entender algumas características. Esse sistema imunológico ele é dividido em imunidade inata e imunidade adaptativa. Então, essa imunidade inata, que também é chamada de imunidade natural, é aquela imunidade que o indivíduo já possui, independente de ter sido exposto a uma infecção. Então, é aquela imunidade que a gente já tem que ter ali pronta para reagir rápido caso o paciente sofra um contato, por exemplo, com um agente infeccioso. Então, essa imunidade inata, por exemplo, ela é formada pelas nossas barreiras epiteliais. Então, por exemplo, quando a gente pensa na função do intestino como uma barreira para impedir a passagem de substâncias que não devem entrar ali para dentro do enterócito e cair na corrente sanguínea, então esse intestino ele tem um papel importante como barreira, mas não só a barreira intestinal, né? Mas também quando a gente fala de pele. Então, qualquer dessas, todo esse tecido epitelial que ajuda nessa função de barreira faz parte da imunidade inata. A gente tem ali as nossas células fagocíticas, né? Então, neutrófilos, macrófagos, né? Que são as nossas células fagocíticas. A gente tem ali as células dendríticas, e a gente ainda tem o sistema do complemento, células natural killer, células linfóides. Então, tudo isso compõe a imunidade inata, que é aquela nossa primeira linha de defesa, nossa primeira forma de nos defender contra agente infeccioso. Mas a gente também tem um tipo de imunidade que é chamada de imunidade adaptativa. Cada vez que eu me exponho a um agente infeccioso, eu vou adquirindo imunidade de acordo com aquela exposição. Então, a imunidade adaptativa, normalmente, ela é caracterizada por duas características muito importantes, né? Que é a especificidade. Então, né, a gente sabe que existe uma especificidade de ação dessas células da imunidade adaptativa, mas a gente tem também uma outra característica importante, que é a memória imunológica, né? Então,
a gente consegue produzir anticorpos, né? E esses anticorpos ali, quando eu me expor novamente àquele agente infeccioso, ele está pronto para atuar. Então, isso é uma característica da imunidade adaptativa. E as células que normalmente compõem a imunidade adaptativa são os linfócitos, e o produto dessas células, normalmente, os anticorpos. Então, a gente divide muito a imunidade em imunidade inata e adaptativa, porque quando a gente começa a ver como que os nutrientes agem nesse sistema imunológico, vocês vão perceber que alguns nutrientes eles atuam mais específicos na imunidade adaptativa, outros atuam mais na imunidade inata. A gente tem nutrientes que atuam nos dois tipos de imunidade, o que às vezes favorece, então, e ele acaba sendo um nutriente que se destaca bastante quando a gente pensa é, nesse processo, né, de gerar defesa para o nosso organismo, certo? Então é importante a gente entender que nutrientes agem de formas diferentes aí em todas essas células, em todas essas funções. E quando a gente pensa no Restaure, que é esse produto que vem sendo lançado e é um produto de vitaminas lipossolúveis, a gente lembra que dentre vitaminas a gente tem as hidrossolúveis, que são o complexo B e a vitamina C, mas a gente tem as lipossolúveis, vitaminas A, D, E e K. São 4 vitaminas que têm um papel muito importante, porque elas atuam em muitas funções. Então, é um produto que eu estou aqui apresentando para vocês com um foco na imunidade, mas que a gente vai poder agora ali alertar para outras possibilidades, porque é um produto que você pode usar sempre que você tenha necessidade dessas vitaminas lipossolúveis. Vitaminas lipossolúveis têm características, então, importantes e que a gente precisa sempre levar em consideração. Então, essas vitaminas lipossolúveis, elas dependem, então, de uma gordura para ser absorvida, né? Então, por isso que a apresentação do produto, quando já vem ali com um óleo, isso favorece essa absorção, ela já vem num veículo oleoso para garantir uma absorção melhor, então isso acaba sendo interessante, porque lembra que as vitaminas lipossolúveis, elas estão absorvidas via micelas, então quando eu tenho ali na digestão de gorduras, que eu tenho a liberação de sais biliares, formação das micelas, é assim que eu absorvo as vitaminas lipossolúveis. Então, eu tenho características em comum entre todas elas, e que faz um produto contendo todas elas ser interessante. Porque quem aqui já foi meu aluno em pós-graduação e às vezes em alguns cursos sobre suplementação, sabe que eu sempre falo, às vezes, a gente tem que, às vezes, aproveitar. Então, eu vou fazer uma suplementação de uma vitamina lipossolúvel num veículo oleoso, por que eu não coloco, já não tenho todas? Agora a gente tem um produto de qualidade com as 4 lipossolúveis juntas, certo? E aí, quando a gente pensa em imunidade, eu acho que na cabeça de todos aqui que estão assistindo essa aula vem a vitamina D, certo? Vitamina D, que é esse nutriente que a gente fala muito para a imunidade, mas que suas funções vão muito além da imunidade. Então, quando eu penso na vitamina D, a gente tem dois tipos de vitamina D, basicamente, né? Que é a ergocalciferol, que é a vitamina D2, ou a colecalciferol, que é a vitamina D3. A gente sabe, por uma infinidade de estudos, inclusive revisões sistemáticas e meta-análises, que a D3 ela é superior à D2 na correção de deficiências, em ações. Então, sempre é muito melhor suplementar na forma de D3, que é, por exemplo, a que está presente aí no Restaure. Quando a gente pensa em recomendações, as DRIs de vitamina D para um adulto é em torno de 600 UIs. Às vezes criança é 400, um idoso chega a 800, mas 600 UIs aí como recomendação. Mas a gente sabe que essas recomendações nas DRIs, às vezes, para alguns nutrientes, são realmente muito baixas, porque elas não levam em conta deficiências, não levam em conta alguma condição clínica do paciente, seriam como se fossem recomendações para pessoas saudáveis sem nenhum problema. A gente sabe que normalmente a dose, muitas vezes usada, ela precisa ser em torno de 2.000, de 2.000 a 4.000 IS. A UL da vitamina D é 4.000 IS. Então, eu sei que aqui, por exemplo, nessa aula, a gente tem profissionais de diferentes áreas.
Então, os nutricionistas têm que respeitar essa UL na suplementação, então não pode passar de 4.000 Is aí no dia. Mas outras profissões, não. E é uma pena, porque a gente sabe que em algumas situações a necessidade precisa ser maior, né? Mas o Restauro, por exemplo, ele tem 2.000 Is em uma única gota. Então isso é muito tranquilo. Para um nutricionista usar até 2 gotas, que já é uma dose excelente de vitamina D, e para os outros nutrientes também, isso é interessante. Mas normalmente, quando a gente tem deficiência ou quando a gente quer potencializar o efeito dessa vitamina D, a dose normalmente é essa, mais usual é de 2 a 4.000 Is mesmo. Lembrando que essa vitamina D, a forma ativa dela é o calcitriol, que é a 1,25-hidroxi-D. Então, essa vitamina D que a gente consome no suplemento na forma de colecalciferol, ela precisa ser ativada e ela passa por isso para um processo de 2 metabolizações. Vou passar um slide e já volto nesse aqui. Mas lembra sempre que a gente tem um metabolismo dessa vitamina D que é importante sempre levar em consideração. Então, por exemplo, essa vitamina D que pode vir ali pela exposição solar, isso forma uma pré-vitamina D que rapidamente é convertida, porque ela é instável, em colecalciferol, que é uma vitamina D3, ou ela vai vir através da dieta ou através do suplemento, na maioria das vezes, porque a gente sabe que na alimentação o consumo é muito baixo, mas ela vai vir ali na forma de D2 e D3, como a gente disse, a D3 é mais efetiva. Caiu na corrente sanguínea, ela faz 2 metabolizações antes de se tornar a sua forma ativa. Então, ela primeiro vai ser convertida no fígado em calcidiol, que é a 25-hidroxi-D, que é essa que a gente dosa comumente nos estudos, que é essa que a gente normalmente avalia e vê se os nossos pacientes estão ou não com deficiência. E esse calcidiol no rim vai sofrer mais uma metabolização, que vai formar a 1,25-hidroxi-D, que é esse calcitriol, que é essa forma ativa da vitamina D, certo? Então é importante a gente entender que a gente toma essa vitamina D e ela ainda precisa sofrer essas 2 ativações, porque essas ativações, por exemplo, são feitas por hidroxilases, que dependem aí de, por exemplo, de um magnésio para ajudar nessa conversão. Então, a gente toma a vitamina D num suplemento, que é necessário, hoje em dia, é quase um suplemento necessário para a grande maioria das pessoas que não tem isso é, que não tem isso via alimentação, e a deficiência de vitamina D é cada vez mais presente, mas a pessoa precisa ter hábitos saudáveis, ela precisa comer vegetais verde escuro para ela ter magnésio, e isso contribuir para essa ativação e para esse papel da vitamina D. Mas então é essa forma ativa da vitamina D que hoje em dia é associada com inúmeras finalidades. Então a gente está aqui pensando no papel dessa vitamina no sistema imunológico, mas vitamina D, e por estar presente no produto, torna esse produto também interessante para usar em outras condições. Mas vitamina D é importante para a saúde óssea, ela tem um papel muscular muito importante, ela ajuda na secreção de insulina, ela modula citocinas que destroem células beta-pancreáticas, tem associação com produção de hormônios, é usada na fertilidade, tanto masculina quanto feminina, e, claro, tem o seu papel no sistema imunológico, que é o que a gente está discutindo prioritariamente aqui na nossa aula, certo? E aí, quando eu penso nesse papel da vitamina D no sistema imunológico, e por que talvez ela é o nutriente que mais se fala quando a gente pensa em vitamina D, porque essa vitamina D tem vários papéis. Então, ela regula a expressão de peptídeos antimicrobianos, pensando no intestino. Ela aumenta a atividade das células natural killer, linfócitos de macrófagos. Então, tá vendo? Se ela atua em linfócitos, ela atua na imunidade adaptativa. Se ela atua em células natural killer, em macrófagos, é imunidade inata. Então, é um nutriente que atua tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. A vitamina D ainda tem um papel muito importante, que é na função intestinal. Ela ajuda a fortalecer essa função de barreira intestinal e contribuir para a modulação da microbiota. E isso também para o sistema imunológico é muito importante. E é sempre importante lembrar que o receptor de vitamina D, que é aquele VDR, ele é expresso na maioria das células imunológicas. Por isso, a vitamina D acaba tendo ação em todas elas: linfócitos, monócitos, macrófagos, células dendríticas. Então, ela acaba atuando em todas essas células.
E hoje em dia a vitamina D ela é estudada pensando em sistema imunológico em diferentes tipos de infecções. Então tem estudos em influenza, em hepatite C, em COVID, em resfriados, entre outros. Então, como eu disse, vitamina D ela tem um papel tanto na imunidade inata, e aí esse papel na imunidade inata é a ação da vitamina D, aumentando a produção de peptídeos antimicrobianos, defensinas, que vão contribuir para aquele ambiente intestinal. Ela influencia a composição da nossa microbiota intestinal, ela aumenta a função de barreira intestinal, com isso ela reduz permeabilidade, reduz inflamação. A própria mudança da microbiota também contribui para esse ambiente anti-inflamatório. E tudo isso faz, então, ela fortalecer essa imunidade inata. Mas a vitamina D, ela também modula função de linfócitos, e com isso eu também tenho um controle maior da inflamação e dessa maneira atuando então na imunidade adaptativa, certo? Por isso que é um dos nutrientes aí que mais se fala quando discute imunidade. Aqui só trouxe para mostrar para vocês que a vitamina D, ela também é muito associada em doenças autoimunes. Então, por exemplo, em humanos, a gente tem evidências da associação de deficiência de vitamina D com esse impacto nessa função imunológica prejudicada, o que pode levar a uma autoimunidade, principalmente em pessoas predispostas geneticamente, e aumentar o risco de infecções. E aí, é, o que se discute muito é que talvez esses efeitos eles sejam principalmente mais presentes em pessoas que realmente tenham a deficiência de vitamina D. O uso dela em quem às vezes não tem uma deficiência e só porque acha que fica suplementando, talvez ainda precise de mais evidências para mostrar esse impacto. Mas quando a pessoa tem a deficiência, e hoje em dia a gente sabe que a grande maioria das pessoas tem, os impactos dessa deficiência de vitamina D no sistema imunológico são muito presentes. Quando a gente fala de doença autoimune, a necessidade de vitamina D às vezes é inclusive maior, né? Então, por exemplo, às vezes a dosagem que os pacientes precisam tomar são doses até mais altas, porque eles precisam talvez manter um nível mais alto ali no exame, enquanto a maioria das pessoas a gente quer que fique ali entre 50-60, 40-50 como aceitável aí de níveis de vitamina D. Num paciente com doença autoimune, às vezes ele vai ter que tentar ficar com essa vitamina D lá em 70, 65, 70, um pouco mais alta do que na pessoa que não tem a doença autoimune. Então, por isso, esse impacto importante aí da vitamina D. A vitamina D é estudada, como a gente viu, em várias infecções. Mas eu quis mostrar, porque realmente, ultimamente, vem muitos estudos aí de vitamina D. A vitamina D, em muitas características ali da patogênese da COVID, a gente já está passou um período muito crítico aí em função dessa pandemia de Covid-19, que ainda não acabou, a gente ainda sabe que ainda tem casos, ainda tem pessoas que se internam, claro que não tão impactante quanto em números, né, quanto era há 2 anos atrás, mas ainda assim presente, muitas pessoas ainda realmente com risco de infecção, e dentro da patogênese da COVID, que algumas características são é, impactos ali nesse sistema renina-angiotensina, uma produção aumentada de citocinas inflamatórias, dano cardiopulmonar, o que esses estudos mostram hoje em dia é que a vitamina D ela atua em vários desses aspectos, né? Então, por exemplo, a vitamina D ela ajuda a reduzir os níveis de angiotensina 2, porque ela inibe a renina, o que vai diminuir ali a ativação daquele sistema renina-angiotensina. Ela diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias, por exemplo, interleucina 6, ajuda, né, tem associação ali de baixos níveis de vitamina D com aumento de risco cardiovascular e trombose. Então, por isso que a vitamina D é muito estudada ultimamente aí com relação a esses impactos na COVID. Tanto é que eu quis até trazer aqui para vocês, a gente tem meta-análises hoje em dia que associam, eles falam, porque assim, uma grande dúvida que sempre tem é se os baixos níveis de vitamina D é causado pela infecção
ou se ele estar deficiente de vitamina D afeta a defesa imunológica e isso pode agravar a mortalidade. E aí essa meta-análise, incluindo aí vários estudos, eles viram que esses baixos níveis de vitamina D, ele não é só um efeito colateral da infecção, muito pelo contrário, ele é um preditor dessa infecção. E aí eles colocam que ter níveis de vitamina D próximos de 50, isso proporcionalmente faz com que você tenha normalmente um risco de mortalidade praticamente zero. Então, quando você tem níveis de vitamina D próximos de 50, as taxas de mortalidade elas chegam próximas a zero. Então, você vê que realmente é um nutriente que vem sendo muito estudado aí também nessa infecção por Covid-19. E a suplementação de vitamina D não é só restrita à Covid, então, como eu disse, várias outras. E aqui a gente tem uma meta-análise que analisou os suplementos de micronutrientes na influenza e em outras infecções de trato respiratório em adultos. E aí eles viram que a suplementação de vitamina D ela reduz o risco de infecções agudas de trato respiratório e ela reduz a duração dos sintomas. Então, você faz com que o indivíduo tenha menos chance de ter a infecção, você diminui o risco e você reduz a duração. Isso também é muito interessante quando a gente discute infecções respiratórias, né? O paciente, quando tem uma infecção respiratória, a gente quer encurtar. Porque uma coisa é quando a gente realmente trabalha na prevenção e ele não tem. Mas uma vez que ele tem, quanto antes eu conseguir recuperá-lo, melhor. Então, o que eles percebem é que a duração dos sintomas normalmente fica menor nessas infecções. Então, o indivíduo recupera mais rápido. E esse efeito é principalmente quando o diagnóstico é baseado em exames laboratoriais, do que somente autorrelato dos pacientes, né? Então, tem que ser realmente estudo, avaliado ali os níveis e visto se a suplementação está fazendo esse efeito. Agora, os nutrientes não agem sozinhos. A gente viu que a vitamina D tem um papel importante na saúde intestinal, mas esse papel importante dela na saúde intestinal vem muitas vezes associado com o papel da vitamina A, que é outra vitamina lipossolúvel. Hoje em dia, a gente sabe que a deficiência de vitamina A e de vitamina D, ela altera a composição da nossa microbiota. Então, ela faz com que a gente aumente as proteobactérias. E isso, além dessa mudança na microbiota, a gente tem também um aumento de permeabilidade. Se eu tenho um aumento de permeabilidade, uma translocação, por exemplo, de um LPS, de um lipopolissacarídeo, eu gero uma resposta imunológica e inflamatória. Agora, quando eu tenho níveis adequados dessas duas vitaminas, elas contribuem para a função de barreira intestinal, porque elas aumentam, elas melhoram a composição da microbiota, elas aumentam a produção dos peptídeos antimicrobianos, e isso ajuda a equilibrar e controlar essa microbiota. Elas fortalecem as tight junctions. Com isso, eu tenho uma menor permeabilidade, eu tenho um intestino mais fechado, mais íntegro. E com isso eu tenho uma tolerância imunológica. E então observa, é uma associação interessante, vitamina A e vitamina D. Então talvez seja interessante a gente começar a entender que os nutrientes têm sinergismo entre si e que talvez fazer essas associações é interessante. E aí a gente está num lançamento de um produto que já traz essas duas vitaminas juntas. Então isso também é interessante aqui dentro da nossa prática profissional. Como eu acabei de mostrar, quando a gente tem um intestino realmente saudável, eu tenho uma função de barreira adequada, tight junctions fortalecidas, então eu não tenho translocação, eu tenho uma microbiota equilibrada, eu tenho uma produção de muco adequada, que tem um efeito protetor, produção dos peptídeos antimicrobianos, e com isso eu tenho uma resposta adequada no meio interior, né? Então, quando eu penso ali, eu tenho uma tolerância imunológica, eu tenho uma produção de citocinas inflamatórias de forma controlada. Agora, quando eu perco essa função de barreira, então eu perco ali essa função das ligações, das junções oclusivas, reduzo tight junctions,
diminuo a produção de muco, altero composição de microbiota e tenho translocação, por exemplo, de LPS, presente em bactérias patogênicas, eu gero um ambiente inflamatório, famoso leaky gut, esse aumento de permeabilidade intestinal, o que gera uma resposta imunológica muito exacerbada. E isso que a gente precisa controlar. Por isso que quando a gente fala de cuidar do intestino, a gente sabe que uma das características importantes é essa mudança do padrão alimentar. Claro que a suplementação ela vem muito bem-vinda, mas eu preciso também fazer essa mudança do padrão alimentar, porque quando eu tenho um padrão alimentar ruim, consumo de açúcar, alimentos de baixa qualidade, carne vermelha, carne processada, muito aditivo, eu gero esse leaky gut e essa disbiose, com isso eu gero esse processo de endotoxemia e essa resposta imunológica exacerbada. Quando eu tenho um padrão alimentar adequado que me forneça polifenóis, gordura de qualidade, fibra e micronutrientes, eu tenho uma microbiota saudável, uma função intestinal de barreira íntegra, e isso gera uma tolerância imunológica. E quando eu falo, gente, de garantir microbiota saudável e integridade de barreira adequada, um dos fatores que contribui para isso é esse fornecimento de micronutrientes, que pode vir da dieta, mas que pode vir de um suplemento também para ajudar, para potencializar, ainda mais se a dieta não supre aquela quantidade. E aí eu tenho ali vitaminas e minerais que contribuem para esse aspecto. A gente acabou de ver o exemplo da vitamina A e da vitamina D. Então, eu posso usar a mudança do padrão alimentar, que é necessária para uma saúde intestinal, mas eu posso também ir buscar aí nutrientes que contribuam para esse processo. Então, por exemplo, a vitamina D e a vitamina A, pensando aqui em vitaminas lipossolúveis, que é o nosso tema de aula, ajudando aí a fortalecer tight junctions, manter essa função de barreira intestinal e controlar essa resposta imunológica. Certo? Então, tá vendo? Duas vitaminas lipossolúveis que também contribuem. Claro que, gente, não tem como, numa aula da Central Nutrition, falar de saúde, pensar em saúde intestinal e não lembrar também de outros produtos. Por exemplo, o Guardian, que é fantástico para essa função de barreira intestinal, né? Então, olha que associação boa. O Guardian até já tem vitamina D, né? Mas tem outros componentes que contribuem muito para essa função de barreira intestinal. Mas a gente pode fazer essa associação também, né? Então pode usar o Guardian e o Restaure, e aí fortalecer ainda mais esse processo, certo? Então, vitamina D e vitamina A são duas vitaminas lipossolúveis que têm um sinergismo entre si e que talvez essa associação entre elas precisa ser levada em consideração aí pelos profissionais. Então vamos falar um pouquinho da vitamina A e pensar nesse papel dela aí no sistema imunológico. Vitamina A, normalmente, ela é suplementada de duas maneiras. Ou você encontra vitamina A como palmitato de retinol ou como acetato de retinol, sendo que a gente tem mais estudos científicos com palmitato de retinol. Quem tem meu livro aí sabe que eu já explico isso lá. A gente acaba tendo mais estudos com palmitato de retinol. No Restaure, a vitamina A está na forma de palmitato de retinol. E eu posso suplementar na forma de carotenoides, né? Então, um beta-caroteno, por exemplo. Só que suplementar na forma de carotenoides, você precisa fazer uma conversão. Um beta-caroteno, por exemplo, ele vai ser transformado em duas moléculas de retinal, que depois vai virar o retinol, certo? Então, quando a gente quer esse efeito da vitamina A talvez ali mais rápido, talvez usar já a vitamina A direto seja mais interessante. E a palmitato de retinol é uma excelente forma de vitamina A. Normalmente, as recomendações giram ali em torno de 900 microgramas para homem, 700 microgramas para mulher. A UL da vitamina A é 3.000 microgramas, então nutricionistas não podem passar de 3.000, mas todos os outros profissionais aí que não têm essa limitação podem usar doses que queiram, certo? Eu gosto de dizer isso porque a gente tem, às vezes, por exemplo, tem uma dose menor num produto e dependendo do produto você vai usar 2, 3, 4 gotas, né? Tem profissionais aí que vão poder usar do restauro 5 gotas e
e ter uma dose aí ótima de todos esses nutrientes também, então todos somados. Então, é sempre ajustar a dose, levando em consideração o que tem na dieta, o quanto o seu paciente precisa, né? Então, suplementação é isso, ela está inserida dentro de um contexto alimentar, então eu preciso também levar em consideração tudo isso. A vitamina A, então, ela é lipossolúvel, vir num veículo oleoso favorece muito esse processo de absorção. Ela é instável à luz porque ela é um excelente antioxidante. Então, muito cuidado aí também, né, com formas de armazenamento. Por isso que as empresas sempre colocam na embalagem, cuidado com o lugar onde você armazena, porque ela realmente é, é uma vitamina antioxidante, então tem que ter cuidado, certo? E quando eu penso em funções dessa vitamina A, são diversas. Vitamina A atua na saúde ocular, que é o uso mais conhecido da vitamina A, né? Ela participa do grupo prostético das opsinas, tem um papel na saúde intestinal, como a gente viu, fortalecendo as tight junctions e ajudando na função de barreira intestinal. Vitamina A participa do processo de produção de testosterona, ajuda na saúde óssea, porque ela é importante para desenvolvimento ósseo, para a síntese de colágeno. Ela tem um uso estético muito grande, né? Quem aí não conhece produtos estéticos que sejam à base de vitamina A, então a gente tem cremes, tem produtos, tem medicamentos à base de vitamina A para estética, né, como o Roacutan, por exemplo. Então, ela tem um papel nessa regeneração de pele, reparo de tecidos de replicação rápida, né? Então, por exemplo, células intestinais, células da pele. Tem uma ação antioxidante interessante. E, claro, pensando aqui para a gente em imunidade, vitamina A é um excelente nutriente para função imunológica. Dentro da função imunológica, a sua ação antioxidante e anti-inflamatória já faz dela um nutriente interessante para o sistema imunológico, mas ela também estimula a produção de citocinas anti-inflamatórias, ela estimula a produção de anticorpos, principalmente IgA, que atua contra infecções virais, ela estimula a atividade de linfócitos T e B, ela induz a expressão gênica de interferon, o que diminui replicação viral. E vitamina A, quando a gente vai buscar os estudos aí em humanos, por exemplo, a gente tem estudos em influenza A, em sarampo, em HIV, em Covid, infecções virais aí, que é bem mostrando esse papel dela aí em sistema imunológico. Quando eu penso, né, e busco esses estudos realmente que mostram o papel dessa vitamina a gente tem, por exemplo, aqui, ó, aqui só para explicar para vocês o slide, a gente tem as principais funções imunológicas, que é essas que a gente já foi resumindo ali no slide anterior, mas o impacto dessa suplementação. Então, o que os estudos que testaram suplementação desse nutriente mostram? Que o ácido retinóico modula a microbiota, tá vendo? Então, assim, realmente já mostrando o impacto dessa suplementação na composição da microbiota, ajuda a reverter efeitos adversos de função imunológica de neutrófilos, eosinófilos, células natural killer e macrófagos. Então, tá vendo a ação dela que a gente falou em linfócitos, mas que também atua na imunidade inata. Então, ela também tem uma ação na imunidade inata e adaptativa. Ela melhora a resposta de anticorpos às vacinas. Então, olha só, a gente está no momento aí que se discute muito alguns tipos de vacinação, algumas vacinas aí que as pessoas precisam tomar, e você pensar que ter níveis adequados de vitamina D favorece essa resposta da vacina, né? Então, também uma aplicação interessante. E quando eu penso na vitamina A, só para reforçar esse papel, a deficiência de vitamina A ela prejudica a imunidade inata, porque ela impede a regeneração da barreira da mucosa, né, danificada ali pela infecção, e diminui a função de neutrófilos, macrófagos, células natural killer, imunidade inata. Mas a vitamina A também é necessária para a imunidade adaptativa, e ela participa no desenvolvimento tanto de linfócitos T helper quanto de linfócitos B. Linfócito B quem produz os anticorpos, né? Então, olha como a gente realmente precisa de vitamina A quando a gente discute imunidade, certo? A vitamina D, gente, ela não age sozinha nunca.
né, as pessoas têm essa ideia de supervalorizar só a vitamina D, que é um nutriente fantástico realmente, mas ela não age sozinha. Na grande maioria das vezes, ela precisa de nutrientes associados e que potencializem muitas vezes suas ações. Então, a gente falou da dobradinha vitamina A e vitamina D, mas outro nutriente que a vitamina D adora também é a associação dela com a vitamina K, né? E a gente vai entender o porquê disso. Vitamina K, só para todo mundo entender, a gente tem três tipos de vitamina K. A gente tem a vitamina K na forma de K1, que é a filoquinona, que é de origem vegetal, a K2, que é a menaquinona, que é de origem animal, e a K3, que é a menadiona, certo? A gente sabe, por diversos estudos, que as formas vegetais elas seriam melhores do que as formas de origem animal. Então, aparentemente, uma K1 seria muito interessante. Porém, a gente sabe que a K2 ela é ela é menos encontrada aí nos alimentos, por exemplo. Ela vem, né, na verdade, muito aí de síntese pela microbiota dos animais, né? Então, ela sempre vem muito nessa síntese. Só que a vitamina K2, existem vários tipos de K2. Então, a gente tem K2 MK4, MK5, MK7, MK10, certo? E aí, a vitamina K2 MK7, a indústria conseguiu fazer a extração de uma forma vegetal, que é a soja fermentada, que é o natô. Então, a K2MK7, ela é de origem vegetal. E por ser de origem vegetal, lembra que eu falei que as formas são melhores? Então, a K2MK7 é a melhor das formas de vitamina K que a gente tem hoje em dia. É a melhor forma para se suplementar hoje em dia, porque ela tem todos esses benefícios e ela ainda é de origem vegetal. Então, acaba tendo uma biodisponibilidade melhor. E a K3, que é a menadiona, é de origem sintética, que a gente praticamente realmente não usa. Então, usar a K2, mas principalmente na forma de K2MK7, faz com que essa vitamina K realmente seja mais efetiva. Eu já mostro isso em estudo para vocês. Quando eu penso em recomendações, doses aí, ó, de 120 microgramas para homem, 90 microgramas para mulher, são doses excelentes. Então, dose aí de 100 a 150 microgramas é uma dose excelente de vitamina K aí por dia. Claro que não precisa tudo ser só no suplemento, né? Você pode dar ali as doses que você vai dar via suplementação, mas você pode ter também um intestino saudável que ajude nessa produção. Ela é sintetizada pela microbiota, então cuidado com indivíduos com disbiose, porque isso realmente prejudica. E a gente sabe que em suplemento ela tem uma taxa de absorção maior do que no alimento fonte. Então, realmente, quando você precisa de uma vitamina K, colocar na forma de suplementação, talvez você garanta uma taxa de absorção melhor. Então, vitamina K, né? E, Márcio, mas em que situações eu vou colocar essa vitamina K, então? Por que você fala que seria interessante suplementar? Vitamina K a gente usa para processo de coagulação sanguínea, o efeito dela na cascata de coagulação, que é o uso mais conhecido da vitamina K. Então, pacientes com hemorragias, perdas de sangue. Mas ela tem um papel, talvez, onde ela mais brilha, que é na calcificação óssea, porque ela direciona o cálcio para o osso. Ela faz a carboxilação da osteocalcina. E a osteocalcina é quem faz a mineralização óssea, ela puxa os minerais para o osso. Por isso que essa dobradinha da vitamina K com a vitamina D é muito interessante, porque um dos riscos de ficar suplementando muita vitamina D é você absorver mais cálcio. E se esse cálcio não vai para o osso, ele se aloja nas artérias e gera uma calcificação arterial. A vitamina K não, ela direciona esse cálcio para o osso. Então, aquele cálcio que você absorve um pouco a mais por causa da vitamina D, você direciona para o osso. E aí você diminui a calcificação arterial e aumenta a calcificação óssea. Com isso, ela contribui para a saúde cardiovascular. Além disso, vitamina K tem ação antioxidante, anti-inflamatória, o que para sistema imunológico também aí é bem interessante. Mas só mostrando para vocês o que eu falei da vitamina K2-MK7, ó, é que a K1, que é de origem vegetal, ela é bem absorvida, só que olha só, ela é menos ativa do que a K2 na forma MK7.
Agora, a K2, que na maior parte das vezes era extraída de carnes, ovos, queijos, existe vários tipos, como eu disse, ó, mas a K2MK7 foi extraída do natô, que é a soja fermentada, que é o que a indústria normalmente usa. Então, ela fornece a mais alta atividade de vitamina K quando a gente pensa, então, em ação. E aí, esse estudo realmente mostra os estudos que mostraram que a K2MK7 ainda foi superior à K1. Então, ela é realmente a melhor forma de se suplementar vitamina K. E aquela dobradinha com a vitamina D, ó, porque quando eu tenho níveis bons de vitamina K e vitamina D, eu melhoro a carboxilação da osteocalcina. Então, eu aumento a densidade mineral óssea, o cálcio vai para o osso, diminui o risco de fratura, diminui a calcificação vascular e a calcificação de tecidos moles. Você manda o cálcio para o lugar que ele precisa estar. Então, isso para a saúde cardiovascular é boa, isso para a saúde óssea é bom. Então, isso num produto, esse restaure, não é só exclusivo da imunidade. Olha o tanto de aplicações que a gente pode usar desse produto. E aqui, ó, só para mostrar também um estudo bem recente, mostrando que a vitamina K ela tem um papel em muitas funções do nosso corpo. Mas puxando aqui para o lado imunológico, ó, ela tem uma ação imunomoduladora, então, ela ajuda a inibir a proliferação de células de linfócitos T, inibe a ativação de NF-κB, diminui as reações de inflamação, e ela tem uma ação no intestino, ajudando ali no risco de crescimento de uma microbiota patogênica, então promove produção de metabólitos adequados para essa microbiota, porque ela é sintetizada pela microbiota, ela melhora a função de integridade intestinal. Então, tanto por essa ação no intestino quanto por essa ação imunomoduladora, a vitamina K também é interessante para imunidade. E aqui só reforça esse papel da vitamina K na imunidade, tá? Então, só mostrando aqui para vocês, ó, a vitamina K é esse símbolozinho amarelo aqui na figura. Então, ó, quando eu tenho essa vitamina K, eu ajudo a equilibrar essa microbiota. Essa vitamina K, que tem uma ação antioxidante, ó, ela melhora a ativação de superóxido dismutase, catalase, glutationa, peroxidase, são enzimas antioxidantes, o que bloqueia o estresse oxidativo, diminuindo o dano celular, e isso é importante para a função de barreira intestinal, para efeito anti-inflamatório. Então, essa vitamina K, além disso, modula aquela composição de microbiota. Então, se eu diminuo, né, se eu diminuo bactérias patogênicas e melhoro bactérias probióticas, por exemplo, eu tenho melhor produção de ácidos graxos de cadeia curto, que ajuda a atenuar a inflamação e restaurar a função de barreira, além do efeito dela direto dessas proteínas derivadas aí de vitamina K, que são usadas, que usam vitamina K como componente, contribuindo para o processo de imunomodulação. Então, a vitamina K acaba sendo interessante para o sistema imunológico também, principalmente por causa dessa ação intestinal. E, por fim, pensando nas lipossolúveis, mas não menos importante, a gente tem a vitamina E. A vitamina E, para que todos entendam, a vitamina E, o que a gente chama de vitamina E, ele é uma junção de 8 isoformas. A gente tem os tocoferóis, então a gente tem alfa-tocoferol, beta, gama e delta-tocoferol, e tem os tocotrienóis, alfa, beta, gama e delta, alfa, beta, gama e delta tocotrienol. Essas 8 isoformas formam a vitamina E. Só que o que a gente vê muitas vezes nas suplementações é uma suplementação só de tocoferol. Até porque as recomendações, muitas vezes, são recomendações em tocoferol. Então, quando você pega lá na DRI, né, nas referências, e põe que um adulto precisa de 15 miligramas de vitamina E, você olha lá na parte de baixo da tabela das DRIs, eles falam que é 15 miligramas de alfa-tocoferol. É o que normalmente é calculado. Então, quando você calcula uma dieta e sabe quanto tem de vitamina E, porque o programa ali calculou, as tabelas de composição de alimento, normalmente elas trazem só o alfa-tocoferol, que é uma das 8 isoformas da vitamina E.
Então, claro, você pode, existe a suplementação de alfa-tocoferol, mas hoje em dia a gente tem a opção de usar um mix de tocoferóis e tocotrienóis, porque vai ter um pouquinho de todas as 8 isoformas, e aí fica aquela vitamina E mais completa. O tocotrienol, ele tem 3 duplas ligações, ó, diferentes do tocoferol. Isso favorece o processo de absorção desse nutriente, passagem dele pelas membranas, a gente está falando de uma substância lipossolúvel. Os tocotrienóis têm uma ação antioxidante tão interessante que hoje em dia eles são muito estudados em algumas doenças cardiovasculares, em alguns tipos de câncer, certo? E como a vitamina E ela é muito antioxidante, é interessante sempre ter também uma alimentação antioxidante para que um ajude na regeneração do outro. No produto, isso não é tanto um problema, porque eu também tenho vitamina A que é antioxidante. Então, já tendo 2 antioxidantes, um ajuda na regeneração do outro. Então, vitamina E ajuda, tem ação antioxidante, tem ação na saúde cardiovascular, ela ajuda a modular a função plaquetária, tem efeito neuroprotetor, que é um antioxidante para a região do cérebro, tem efeito na dislipidemia, os antioxidantes são muito interessantes para a dislipidemia, na fertilidade masculina e feminina. Então, olha o tanto de aplicações para o nutriente, além da imunidade, que é o que a gente está discutindo aqui agora, certo? Mas pensando na imunidade, ó, esse estudo aqui mostrou que a vitamina E, ela tem uma ação antioxidante, ela estimula a atividade de linfócitos T e linfócitos B, e ela melhora as respostas de anticorpos às vacinas. Então, melhora a produção de anticorpos. Então, faz com que essa vitamina E seja interessante para o sistema imunológico. Além dessas 3 funções, vitamina E também protege as membranas celulares, porque é um antioxidante, e isso acaba dando um suporte para a integridade das barreiras epiteliais, um sinal que atua na imunidade inata. Se ela atua nos linfócitos, também na imunidade adaptativa, então também é um nutriente interessante para o sistema imunológico. Ela potencializa a atividade das células natural killer, contribui para a produção de anticorpos, tem ação anti-inflamatória, e hoje em dia tem estudos em resfriado, em pneumonia, em influenza A, também aí em diferentes infecções virais. Aqui só reforça a ação dela em cada uma dessas células imunológicas, mas acaba reforçando muito só o papel do tocoferol, porque acaba tendo um pouco mais de estudos. Mas os tocotrienóis também são muito interessantes para essa ação também no sistema imunológico. Então, atua em todas essas células, tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. Só para reforçar aqui para vocês. E aí, quando a gente fala do Restaure, ele vem com essas 4 vitaminas lipossolúveis. Mas olha só, quando você pega a composição, só para eu mostrar para vocês, a vitamina E está na forma de mistura de tocoferóis e tocotrienóis, que a gente acabou de ver que é interessante. A vitamina A está na forma de palmitato, de retinol, que eu falei que tem mais estudos científicos. A vitamina D está na forma de colecalciferol, que é a melhor forma para corrigir deficiência. A vitamina K está na forma de MK7, que é a melhor forma de vitamina K. Então, tá vendo? Além de juntar as 4, eles ainda escolheram as melhores formas aí. Isso faz ser um diferencial do produto. Uma outra questão importante, por que é sempre importante ter marcas como a Central Nutrition que busca qualidade nos produtos, né? Não é só criar um produto, porque, por exemplo, o que a gente vê muito aí no mercado é produtos cheios de corante, aditivos, e essa exposição a aditivos em suplementos, em alimentação, essa exposição a xenobióticos é péssima para o sistema imunológico. E aí, quando você realmente vai ali e vê que não tem aqueles corantes, flavorizantes artificiais, tem ali os óleos, né? Porque é um veículo oleoso. Então, o óleo de amêndoas, que é excelente para absorção, e o óleo de laranja, que dá o gostinho. Fala que tem o sabor laranja, mas não é sabor artificial, né? Porque está usando o óleo de laranja. Então, valorizar marcas como a Central Nutrition realmente que buscam qualidade no produto, isso é fundamental, né? Quem já foi aí meus alunos sabe que eu bato muito na tecla da qualidade do que a gente indica. E que bom que a gente tem marcas que preocupam realmente por isso. Uma única gota do produto, a gente já tem 2.000 IU de vitamina D, tá? Então, é sempre bom avaliar, mas tá vendo? Então, se um nutricionista prescreve 2, tem 4.000, vai para 200
70 de vitamina A, aumenta a vitamina E, vitamina K vai para 50 microgramas, né? Então, outros profissionais aí que queiram usar 5, 4, 5 gotas, isso também chega em doses interessantes aí. Então, é um produto que tem uma qualidade. Agora, só para a gente fechar, eu já estou no meu limite de tempo aqui, a gente está falando como esses nutrientes são importantes. Mas eu sempre falo que é muito importante a gente entender o ambiente como um todo quando a gente fala de imunidade. Porque chega lá a pessoa para você e ela está com o sistema imunológico comprometido, certo? Mas você, enquanto profissional de saúde, precisa entender por que, que esse sistema imunológico está comprometido. Porque às vezes a pessoa está com um sistema imunológico ruim porque ela está tendo uma alimentação pobre, ou ela está numa dieta muito restritiva, ou é um indivíduo obeso, sedentário, ou a pessoa que tem um estilo de vida muito estressante. Isso faz com que você faça más escolhas alimentares. Então, você come alimentos que te dão muita caloria, mas poucos nutrientes. Tem baixo consumo de alimentos saudáveis, de frutas e verduras, por exemplo. Então, isso pode estar comprometendo o sistema imunológico. A pessoa pode estar com um sistema imunológico porque ela fuma, porque ela está exposta a muito xenobiótico, a poluição, ou porque ela está num estresse crônico, ou porque ela não dorme direito, ou porque ela está consumindo bebida alcoólica em excesso. Até exercícios muito extenuantes também comprometem. Então, é muito importante entender o todo, porque a gente usa o Restaure, por exemplo, é um produto que a gente pode usar tanto num caráter preventivo, ter os nutrientes para melhorar o sistema imunológico, pode ser usado durante, então, se eu estou realmente, lembra que a gente viu que tem nutrientes que reduzem a duração dos sintomas, pode ser usado durante um tratamento para potencializar esse processo, mas eu preciso organizar tudo, porque não adianta eu achar que eu vou ficar suplementando enquanto a pessoa está ali com uma alimentação péssima e cheio de cigarro, por exemplo, o nutriente, coitado dele, achar que ele vai conseguir sozinho resolver todo esse problema. Então, a gente tem que entender que quando fala de imunidade, é um ambiente como um todo. Tudo isso contribui. Então, a mudança de estilo de vida, a mudança no padrão alimentar, mais a suplementação, a gente faz uma dobradinha aí que é muito interessante, certo? Então, queria muito agradecer a atenção de todos vocês. Mais uma vez, obrigado a toda a equipe da Central Nutrition pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Convidar todo mundo a me seguir lá no Instagram, Márcio Nutricionista, que aí lá vocês têm acesso aos livros, caso tenha interesse, a cursos. Vem um projeto novo que vai ser lançado agora bem em breve. Então, convido todos a me seguir lá e acompanhar. E muito obrigado a todos e a gente se vê aí numa próxima aula. Até lá.